Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clay e você está no meu canal. No vídeo de hoje eu vou responder um inscrito do meu canal, né? O nome dele é Fábio Pereira. Ele fez o seguinte pergunta: antes de tudo, parabéns pela dedicação ao ensino. Só um adendo: quando Vossa Excelência fala que toda tradução é imperfeita, deixando a entender que é impossível resgatar a totalidade do significado original do próprio texto original escrito em hebraico, aramaico ou grego koiné, então por que Deus daria sua palavra em outras línguas se só os judeus e gregos podem ter acesso a 100% da precisão e significado da sua palavra, que é pura, viva e eficaz? Desde já, abraço. Eu gostei tanto do comentário dele que eu vou responder nesse vídeo. Então eu peço que você se inscreva, assine as notificações. Tamo junto no campo de batalha. E na descrição desse vídeo você encontra um bacharel em teologia, caso você queira conhecer o processo de transmissão, e você encontra um curso de exegese para aprender a lidar com a interpretação do texto bíblico em si. Beleza? Tamo junto no campo de batalha e acompanhe esse vídeo até o final. Essencialmente, quando eu li esse comentário, eu achei demais. Achei demais ele. Quando eu falo que toda tradução é imperfeita, é porque toda tradução é imperfeita. Você não vai ter uma tradução que venha de Mateus a Apocalipse que ela não tenha uma falha de tradução, uma dificuldade de tradução. Primeiro porque nós temos duas línguas, duas línguas, dessa para essa. Uma língua morta, uma língua com complexidades, uma língua com peculiaridades, uma língua com uma estrutura dessa forma. E ela é transmitida para outra língua com suas peculiaridades, com as suas estruturas, com as suas abordagens. Entende? Então, o que você disse nessa língua, o que foi escrito nessa língua, pode ser traduzido dessa ou dessa forma. E não estar errada. Ou ela pode ser traduzida ou melhor entendida dessa forma, mas que ela é traduzida de outra forma por outros motivos. Entendeu? Então, temos todo um processo linguístico de traduzir algo, de trazer algo de uma língua para outra, que se torna extremamente complexo. E devido a essa complexidade, a gente não consegue trazer uma coisa que é dita numa língua 100% na outra. Isso é entre inglês, português, francês, português, espanhol, inglês, espanhol, francês, francês, grego, grego, francês, e por aí vai. Ok? Então, o que eu estou falando, o que eu afirmo, não é uma coisa que o Adolfo Clay fala. Você pode pegar qualquer livro de linguística que trate do assunto e eles vão falar dessas complexidades. Qualquer livro que vá tratar de linguística, quando entrar na polissemia, no significado de polissemia, no significado de polivalência, porque polissemia é dentro da própria língua, uma palavra ou várias palavras, elas têm a mesma forma, mas têm significados diferentes. A polissemia é dentro da própria língua, não é de uma língua para outra, você tem a polivalência, que é uma palavra pode ser traduzida por várias outras em outra língua, e por aí vai. Então, qualquer livro de linguística que você lê, ele vai trazer essa abordagem, ok? Então não é uma coisa que eu estou falando, é uma coisa que, se você pegar um livro de linguística, eu sempre pego esse aqui como referência, porque esse aqui é o pai da linguística moderna, Fernando Saussure. Se você pegar, ele vai tratar desse problema de tradução em si. Então não é um problema da Bíblia, é um problema de tradução. A Bíblia, ela foi escrita no idioma e ela é traduzida para outro, e ela passa por um processo de tradução. Você pode pegar um livro de linguística e trabalhar com a questão do sema, do signo, do signo, do sema, e por aí vai. Porque é muito complicado. É muito complicado isso, tá? Então é um problema de linguística, inicialmente, tá? Agora vamos lá. Deixando a entender que é impossível resgatar a totalidade do sentido e significado original do próprio texto original escrito em hebraico, aramaico e grego koiné. Bom, não é que seja impossível, mas você vai ter um grande debate em alguns pontos. Você vai ter um grande debate. Tenta traduzir para mim aí Gênesis capítulo 4, 7. Você que está assistindo esse vídeo, compara, faz esse exercício. Eu não sou muito de fazer exercício, mas se você não sabe grego ou hebraico,
se você não conhece as línguas bíblicas, compare Gênesis 4:7 em várias traduções bíblicas. Você vai perceber que cada uma delas traduz de um jeito. Cada uma delas traduz de um jeito. Por quê? Porque esse é um texto complexo de traduzir. E não é só esse. Eu poderia citar vários outros, mas eu só quero Gênesis 4:7 aqui para vocês terem ideia, ok? De que um texto escrito numa língua, ele gera muitos problemas em outro. Gera muitos problemas em outro. Ok? Então, qual tradução vai estar correta e qual tradução vai estar errada se o texto ele é problemático? Ou talvez o estudo que a gente tenha possa trazer uma melhor elucidação para esse texto. Então você vai ter um debate muito grande. E às vezes a gente pode se perder no meio desse debate. Entende? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Ok? Então por que Deus daria sua palavra em outras línguas se só os judeus e gregos podem ter acesso a 100% da precisão e significado de sua palavra, que é pura, viva e eficaz? Bom, se a gente for por esse ângulo, nem os judeus e nem os gregos tinham completa compreensão do texto. Como assim, Adolfo? Vai lá em 2 Pedro ou em 1 Pedro, que Pedro está falando de Paulo. E Pedro fala assim: muitos leem os escritos de Paulo e torcem eles para a sua própria perdição, porque Paulo escreveu coisas difíceis. Bom, mas peraí, os judeus lá no primeiro século não liam a Bíblia em hebraico, não liam os escritos de Paulo em grego, e não eram judeus, e como é que eles estavam entendendo errado o negócio? Pedro já no primeiro século, quando ainda era vivo, já falava de problema de interpretação no texto. Agora imagine você e eu 2000 anos depois, bicho. Imagine, rapaz. Imagine a loucura que é. Irmão, imagine a loucura que é. Entendeu? Então, o processo da interpretação é muito cabuloso, cara. É muito cabuloso. Já nos dias de Pedro ainda vivo, lá já falava que tinha nego torcendo as escrituras de Paulo. Entendeu? Já tinha nego entendendo errado o que Jesus disse, né? Jesus falou: ó, não vai passar essa geração sem que vocês tenham me visto em glória. E aí ele estava falando do discípulo, né? Ele falou: vocês não vão morrer antes de vocês me verem em glória. E aí quando teve a transfiguração, eles viram Jesus em glória. Mas alguns continuaram pensando ainda que eles veriam Jesus voltando lá no primeiro século. Os discípulos, boa parte deles tinham essa crença ainda, né? Sendo que eles já tinham visto, alguns já tinham visto Jesus, né, transfigurado lá no primeiro século, né, lá no monte, né? Mas veja que até entre os discípulos você tinha uma discussão complexa acerca disso. Se a gente pegar, por exemplo, na igreja, no livro de Atos, o contexto, claro que é tradução, mas se você pegar o contexto de Atos, você vai ver muita treta, discussão. Você vai ter concílios ali sobre o que devia ser feito ou não. Como interpretar, como lidar com o contexto, né? Como que a gente faz para lidar com os gentios? Como que a gente faz? Né? Então existe toda uma complexidade de interpretação dos textos bíblicos, dos acontecimentos, de como levar a igreja para frente. A igreja primitiva enfrentou tudo isso. Glórias a Deus, né? Para nos mostrar, isso está tudo relatado no livro de Atos, tá? Caso você quiser ler, se contextualizar, sinta-se livre para ler o livro de Atos. Então, tudo isso já estava escrito para vocês perceberem, você que me assiste perceber, que isso sempre teve, não é uma coisa nova. Eu não estou trazendo uma nova doutrina aqui, foi uma coisa que sempre aconteceu. Então, o problema de interpretação bíblica sempre vai ter. Já no primeiro século, na língua grega, no conhecimento judaico, no contexto judaico, eles tinham problemas de interpretação. E não estou nem mencionando pessoas de fora, estou falando aquilo que foi relatado pelo próprio Pedro, estou falando por aquilo que foi relatado por Lucas no livro de Atos. Entendeu? Tô só pegando aqui com o que foi escrito, né? Não estou dando as referências, né? Só vocês pegarem, eu acho que é Atos 15. Atos 15 fala sobre o primeiro encontro, né, da igreja cristã, ali, um dos encontros da igreja cristã, discutindo acerca dos gentios, né? Mencionei 2 Pedro, eu não vou saber precisar exatamente se é 1 ou 2 Pedro, mas tem um texto de Pedro que ele fala
sobre aqueles que estavam torcendo os escritos de Paulo. E não só isso, você tem o próprio Paulo encontrando problemas de interpretação dentro da igreja, que ele mesmo tinha fundado. Lá em Corinto tinha nego que não estava crendo mais na ressurreição. Ok? Então problema de interpretação sempre teve. Não é porque tá em grego e que se eu ler grego eu vou conseguir interpretar corretamente. Não. Não. Ok? Porque aqueles que liam em grego eles interpretavam errado também. Então, ó. Ok? Então não é nem os que conhecem grego 100% tem 100% de precisão do significado da palavra. Ok? Agora, por que no momento a Bíblia foi, por que Deus deu a Bíblia em hebraico, aramaico e grego koine? Essa é uma pergunta que eu gostaria de responder nesse vídeo aqui de maneira satisfatória. Porque foi nesse momento, foi naquele momento que Deus se revelou. Quando quando Deus se revela a Moisés, e Moisés decide relatar aquilo que Deus mostrou para ele, ele relata em que? Ele relata em hebraico. Por que ele não relatou em hieróglifos? Pô, imagina a gente ter que aprender egípcio ao invés de hebraico. Eles tinham acabado de sair do Egito. Muita gente lá sabia ler egípcio. Mas Moisés, por conhecer hebraico, por conhecer a língua cananita e tal, o aramaico e tal, ele estrutura e faz ele acaba desenvolvendo ou adaptando a história ao dialeto dos hebreus. E aí ele estrutura em hebraico. Foi dessa forma. Foi nesse momento. Deus se revelou a Moisés e Moisés relatou dessa forma. Ok? Já no período do Novo Testamento, né, você já tem a influência helenística, você já tem o grego, né, que são quase mais de 1000 anos, quase 1000 anos depois, né? Você tem o livro de Gênesis sendo escrito em 1500 a.C., mais ou menos. Você vai ter o livro de Mateus, por exemplo, no ano 60, 70 depois de Cristo. Então, você tem 1600 anos depois, 1500 anos depois, a língua já era outra. Os judeus do primeiro século eles já tinham conhecimento em duas línguas e a igreja estava crescendo para todos os cantos do mundo e a língua universal era o grego. Então, eles relataram aquilo que eles vivenciaram em grego para que todo mundo pudesse entender. Se eu aqui tivesse uma revelação divina, eu iria relatar para vocês em língua portuguesa. E se possível traduzir para o inglês, né, que não teria tanta dificuldade, mas traduzir para o inglês, para o francês, para o espanhol, para que todas as outras pessoas tivessem acesso. E assim vai. E assim vai. Se Deus se revelar hoje para uma pessoa, ela vai relatar aquilo que ela recebeu de Deus na língua dela. Porque imagina que eu recebi uma revelação de Deus. E aí eu tenho que ir lá escrever a revelação em hebraico para depois passar para o português. Entende? Não faz muito sentido. Então, Deus ele sempre se revelou e respeitou o contexto local, o contexto da pessoa. Entendeu? Tanto que no início da igreja cristã, quando foi necessário pregar o evangelho a todo mundo, ele deu dom de línguas. Então o cara lá que era um galileu, que era um pescador, um cara humilde, né, que pelo menos falava dois idiomas, hebraico e grego, né, ou aramaico e grego, mas de repente esse pescador tava falando persa, mano. O cara lá que vinha da Pérsia falou, pô, como que o cara tá falando persa? Entendeu? Mas pra quê? Pra que o evangelho fosse pregado até os confins da terra. Entendeu? Isso é muito interessante. Então, Deus ele respeita isso, tá? E essas dificuldades de interpretação e de tradução, o ser humano sempre teve. Sempre teve. Os judeus interpretaram errado quem era a pessoa do Messias. Eles enfatizaram o Messias glorioso, mas se esqueceram de ver o lado do Messias servidor. Simples assim. Os judeus que estudavam tanto, né, os judeus do primeiro século que estudavam tanto sobre a vinda do Messias. Entende? E assim vai. Né? O próprio Daniel recebeu a visão do anjo, mano, e ele mesmo não sacou, ficou estudando a revelação que ele tinha, até o anjo vir de novo e terminar a explicação para ele. E estamos falando de Daniel, mano. Estamos falando de Daniel.
Aí ele recebe, qual que era a língua que Daniel falava? Hebraico e aramaico. Como é que ele relata a visão? Em aramaico, que era a língua usada pelos judeus. Aí quando você vai para o livro de Neemias e de Esdras, o aramaico já era a língua corrente deles naqueles dias. Entendeu? Então Deus ele respeita a cultura. Deus ele respeita a cultura e ele respeita a língua. Quando Deus ele se revelou a Abraão, ele falou a língua de Abraão. Quando Deus se revelou a Maria, mãe de Jesus, aí ele falou a língua de Maria. Quando Deus se revelou ao pai e à mãe de Sansão, ele falou na língua de Sansão. Sacou? Quando o anjo se revelou a Daniel, foi na língua que Daniel falava. Entende? Então, se um anjo vir, se Deus precisar enviar um anjo para falar contigo ou comigo, ele vai falar em português. Vai falar num português muito bem falado que você vai compreender. Não vai ser um português arcaico do ano 1600. Não vai ser um português futurista do ano 2200. Vai ser o português do século 21 que você fala. Porque também temos vários dialetos dentro da língua portuguesa. Então imagina, o anjo vai chegar e vai falar o idioma que você precisa falar. Que precisa falar com você e que você vai entender. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido e isso é muito da hora. Porque Deus ele respeita você. Ele entende os seus limites, sacou? Só que, quando a gente volta para o texto bíblico, me permita voltar para o texto bíblico, deixa eu pegar uma Bíblia em hebraico aqui. Quando a gente volta para o texto bíblico, Deus respeitou Abraão, Deus respeitou Moisés, Deus respeitou Davi, Deus respeitou os escritores do Novo Testamento, Deus respeitou Paulo. Tá. E eles escreveram nesses idiomas. E se passaram 2000 anos desde então. E aí é necessário a gente traduzir. Vamos ter a dificuldade linguística, como sempre teve. Vamos ter a dificuldade de interpretação, como sempre teve. E vamos buscar mais conhecer a Deus, porque Deus ele não gosta de preguiçoso, né? Os covardes e preguiçosos não vão entrar no reino dos céus, né? Deus ele é muito claro. Deus é muito claro. Eu estou colocando a preguiça aqui como covardia, porque a palavra, Deus ele precisa de pessoas corajosas, não pessoas covardes. E o preguiçoso ele é um covarde, ele não tem coragem de encarar aquilo que é difícil ou aquilo que ele acha que é difícil. Ele prefere ficar na dele. E não é esse tipo de pessoa que Deus quer. Então, Deus ele relatou e as pessoas escreveram em hebraico, aramaico e grego. E eu estou aqui para te convidar a estudar. E é uma trilha que é difícil. Não estou falando para você que é fácil. Mas não estou dizendo para você que é impossível. Entendeu? Simples assim. E é uma coisa que nós vamos ter que lidar até a vinda de Cristo. Até a gente estar diante do trono. Quando a gente estiver diante do trono, diante de Deus, aqui, a gente vai ter que lidar com esses problemas. Ninguém disse que seria fácil. Jesus ele te prometeu uma cruz. Ele não te prometeu riquezas. Ele te prometeu uma cruz. Ele te prometeu ser odiado pelo mundo. Entende? E claro que o contexto não é perseguição, mas eu estou colocando aqui dificuldades, né? E é isso. Então a gente tem que aprender a respeitar também isso, né? A gente não pode obrigar Deus a se revelar para nós e mandar a Bíblia em língua portuguesa. Ele moveu homens para traduzir essa Bíblia. Só que eu pergunto, você é perfeito? Não, Adolfo, eu não sou perfeito. Eu também não sou perfeito. Eu também erro. Você também pode errar. Você também pode errar em alguma interpretação do texto bíblico. Eu também posso. Entende? Nós somos limitados. A pergunta é: nós vamos respeitar? Nós vamos não. Nós vamos respeitar as limitações ou não de uma tradução ou não? Porque o assunto é extremamente complexo. Ok? Deus abençoe seus estudos. Deus abençoe sua vida. E tamo junto no campo de batalha.